Olá, meus queridos, mais uma vez, um slidezinho aqui com áudio gravado, tá? Então, de certa forma, uma videoaula, para tentar deixar um pouco mais claras as ideias sobre a economia e mercado, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre fluxo econômico. Nós temos que entender como que funciona o dinheiro, a circulação do dinheiro dentro dos variados tipos de mercado, tá certo? E aí eu já deixo aqui a, a perguntinha, né? Que mercados nós temos? Que mercados são esses? Então já façam a pesquisa dos tipos de mercado, tá certo? Para vocês aprofundarem o entendimento sobre o que nós vamos falar agora, beleza? Então, assim, não vou fazer uma aula tão grande, vou tentar focar o máximo possível, tá bom? Para que não haja dúvidas depois, mas mesmo assim, se tiver, vocês me procurem depois pelo WhatsApp. Então vamos lá. Economia e mercado, fluxo econômico. Nós vamos chamar essa primeira parte de fluxo circular da economia. Esse fluxo circular que está apresentado aqui, tá certo? Pelo gráficozinho que a gente pode notar, eu vou chamar ele de fluxo restrito, tá bom? Porque ele não vai conter aí ainda a participação do governo, tá? Então, eu vou chamar ele aí de fluxo restrito. Então, eu vou restringir ele aí apenas a famílias e empresas. E aí, como questionamento inicial desse processo, eu coloco aqui do lado. Você já pensou em como a economia está organizada e como o dinheiro circula? Quem parou já para pensar nisso? Pois é. Quem ainda não, vamos dar uma paradinha e vamos analisar como é que esse dinheiro funciona. Dinheiro também é um produto. Então, ele também tem que ser produzido de acordo com determinadas demandas. Então, a gente observa lá a nossa aula anterior sobre demanda, oferta e equilíbrio de mercado. E aí, pensar em dinheiro como um produto. Eu preciso produzir ele para uma determinada demanda e que tenha aí o mais próximo de um equilíbrio, né? Para que o meu dinheiro ele tenha valor. Quando há um desequilíbrio muito grande no meu mercado financeiro, eu vou ter a valorização ou a desvalorização do meu dinheiro, ok? Então, tentando resumir aí o que seria esse fluxo circular, tá certo? Então, para entender o cenário básico de circulação de bens e serviços, e claro, dos recursos monetários, vamos analisar esse esquema, tá certo? Vamos analisar aí um esquema clássico, vamos dizer assim, de fluxo, ok? A economia ela é feita da troca de necessidades entre famílias e empresas. Então, essas setazinhas verdes ou azuis, elas são as trocas, tá certo? E o que é que elas trocam? Bem, nesse esquema, dá para vocês observarem bem. Fazem parte do grupo famílias. Aí eu tô falando famílias num tom geral, tá certo? Então, faz parte do grupo famílias todos os consumidores de bens e serviços que serão produzidos pelas empresas. Então, em determinados momentos, a própria empresa ela pode ser constituída como família, porque ela também é uma consumidora de bens e serviços, ok? Então, grupo família são todos os consumidores de bens e serviços que serão produzidos por empresas. Então, todos os que produzem bens e serviços a serem consumidos fazem parte do grupo empresa. Então, tudo que tiver processo fabril ou prestação de serviço, eu vou chamar ele de empresa, ok? Seja grande ou pequena, independente disso. Está fabricando ou está prestando serviço, empresa. Está consumindo, família. Beleza? Espero que essa primeira parte aí tenha ficado clara. Os grupos, aliás, família e empresa,
eles estão relacionados pelo que nós podemos chamar de mercado de bens e serviços, que é esse primeiro tópico aí em cima, primeiro quadradinho vermelho. Então, as empresas e as famílias, vocês notarem, elas estão relacionadas, tá certo? A esse mercado de bens e serviços. As famílias, elas gastam dinheiro, elas têm despesas comprando os bens e os serviços. As empresas, elas ofertam os bens e os serviços, que é a setinha azul subindo para o mercado de bens e serviços. Então, enquanto as setinhas verdes é o gasto que as famílias vão ter para esse tipo de mercado, a setinha azul é as empresas produzindo esse bem e esse serviço e colocando lá no mercado, ok? A outra parte, tá certo? É a partinha de baixo, que é o quadradinho laranja, que é o mercado de fatores de produção. O que acontece no mercado de fatores de produção? Se vocês observarem, as famílias, elas vão ofertar os fatores de produção. O que são os fatores de produção, Camila? Terra, trabalho, capital, a capacidade empreendedora, tá certo? Então, o fluxo circular da renda, considerado o mercado de fatores de produção, eu vou considerar esses tipos de fatores, tá certo? Então, a renda gerada por esses fatores de produção incluirá, então, por exemplo, aluguel, salário, juros, os lucros, ok? Então, eu vou ofertar isso para o mercado de fatores de produção. Em contrapartida, o que sai desses fatores de produção para as empresas? Justamente as demandas, tá? O número que eu necessito produzir. Então, é em cima dessa análise de quanto está sendo ofertado pelas famílias que eu vou poder, tipo, quanto que as famílias desejam consumir. Vamos pensar assim, quanto que as famílias desejam produzir, né? Então, aí eu, enquanto empresa, produzo, porque as famílias querem consumir determinado fator. Então, as famílias, né, detentoras dos recursos, ofertam terra, trabalho, capital financeiro, a capacidade de empreender, né, para as empresas. Assim, a renda das famílias vem do salário. Então, quando as empresas produzem, elas contratam as pessoas que vão trabalhar. Quem são essas pessoas? As famílias, tá certo? Então, é sempre um círculo, né, nesse sentido. Então, a renda das famílias, elas vêm do salário, vem do aluguel, caso elas possuam, né, prédios, edifícios, casas que possam alugar, né, ou tipo terrenos que aluguem, as empresas locam esse terreno, enfim, elas podem ter alguma posse e ganhar dinheiro dos aluguéis. Então, elas podem ganhar dinheiro através do salário, que é o próprio trabalho, ou se ela tiver algum bem, alguma posse, e ela alugar, ela pode ganhar também dinheiro de aluguel, tá certo? De juros, né? Caso tenha, trabalhe com empréstimo, com alguma coisa assim, né? Ela também vai ganhar dinheiro de juros, enfim. Eu tenho vários meios de como ganhar dinheiro, tá certo? Então, em contrapartida, essa renda ela será empregada para pagar os custos de vida. Então, assim, eu ganho dinheiro, mas eu gasto esse dinheiro. E eu gasto esse dinheiro com os meus custos de vida, que é justamente o quê? Com a compra de bens e de serviços. E esse dinheiro volta para quem? Para as empresas que estão produzindo os bens e os serviços. Gente, é bem simples de entender. Se vocês pararem agora para analisar o que foi dito até agora, eu tenho aí, ó, essa constante circulação. As famílias, elas gastam o dinheiro dentro do mercado de bens e serviços, as empresas, elas colocam os produtos e os serviços para as famílias gastarem. Mas quem produz, né? São as empresas, mas as empresas sozinhas conseguem produzir? Então, eu preciso contratar pessoas. Quem são as pessoas que eu vou contratar? São os membros das famílias consumidoras. Eles vão lá e vão ganhar dinheiro com os seus salários do seu trabalho. Esse salário depois, ele vai comprar bens e serviços, voltando para a empresa de determinadas formas. No meio do caminho, e daqui a pouquinho a gente vai ver, vai ter outros gastos, além desse gasto mais básico.
Mas é assim, se eu estou numa empresa, por exemplo, e eu fabrico pasta de dente, e todos os dias, eu e minha família, nós escovamos os dentes. Eu preciso comprar a pasta de dente, eu não posso trazer lá da minha empresa dentro do meu bolso, isso é furto, né? Eu posso ser preso, enfim, e aí perder meu emprego também. Então, eu produzo lá o produto, mas eu não posso sair com ele de dentro da empresa, eu vou ter que comprar ele posteriormente, né? Então, eu produzo, ganho salário, do meu salário eu vou tirar uma parte desse dinheiro para comprar a pasta de dente, tá? Algumas empresas, o que que elas fazem? Ah, quem é meu produtor, quem é meu colaborador vai ter porcentagens de desconto na fábrica, né? Se eu comprar direto da fábrica, se eu comprar lá na lojinha da fábrica. Então, algumas empresas têm loja de fábrica e elas dão desconto para os seus colaboradores. Outras empresas não, tá? A maioria não. Então, ele vai ter que gastar do seu próprio salário para consumir aquele bem que às vezes ele mesmo produz. Imaginem aí, eu produzo carro, né? Aí eu vou comprar um carro. Eu vou na concessionária comprar um carro ou na loja de fábrica da empresa lá que eu trabalho para comprar o carro. Posso obter algum desconto, né? Mas eu não consigo tirar o carro de graça. Então, sempre vai voltar esse salário, né? De alguma forma para as empresas. Uma parte desse salário vai voltar para a empresa por conta que as famílias vão estar consumindo os próprios bens e serviços que são produzidos. Então, é um mercado circular, é algo bem, um fluxo bem dinâmico entre o mercado de bens e serviços, o mercado de fatores de produção e fazendo a relação entre as duas coisas, as famílias e as empresas, ok? Então, vale dizer que esse fluxo, e aí eu ainda chamo fluxo restrito, tá certo? Ele é contínuo, tá bom? Existindo um certo equilíbrio, né, dentro do sistema capitalista de produção. Então, assim, eu preciso ter um pouquinho desse equilíbrio, porque senão eu vou produzir demais e não vai ter quem consuma. Então, por isso aqui embaixo, quando ele fala mercado de fatores de produção, demandam fatores de produção, eu estou dizendo o quanto que deve ser produzido, para eu não produzir a mais e eu, no final, não ter quem compre esse produto ou, né, contrate o meu serviço, tá certo? Acho que deve ter ficado clara essa parte aqui. Vamos para frente. Qualquer coisa, volta, escuta de novo o vídeo, tá bom? Então, o próximo slide, esse slide ele tá bem pequenininho, tá, gente? Eu botei acho que 3 laudazinhas, mas porque ele é bem, de certa forma, ele é simples. É complexo a maneira da gente ver, mas ele é simples. Então, nesse slide aqui, eu coloco as características dos fluxos real e monetário entre as famílias e as empresas nos mercados. Então, é meio que eu estou colocando de forma linear esse esqueminha aqui que está em forma circular. Então, se eu fosse colocar em forma linear, tá certo? Eu poderia dizer que ele fica mais ou menos assim. Então, eu tenho como atividade, por exemplo, o fluxo real. O que é o fluxo real? Eu vou observar o mercado de bens e serviços. Então, eu vou ter nesse mercado de bens e serviços produto das empresas para satisfazer as necessidades dos consumidores. Lembrando que necessidades e desejos, eles são diferentes. Eles vão comprar necessidades, né, básicas e vão comprar também necessidades secundárias. E eu ainda vou ter os desejos extras, né? Ou seja, eu tenho necessidade básica por alimentação. Eu preciso lá do arroz, do feijão, né, da carne para eu me alimentar. Mas eu quero comer um sushi. Eu não tenho necessidade de comer o sushi. Eu tenho o desejo de comer o sushi. Então, já deixa de ser uma necessidade básica, né? Já é um desejo além. Então, só lembrando aí que tem uma diferençazinha. Então, dentro do mercado de bens e serviços vão estar os produtos, tá certo? Que as empresas vão produzir para satisfazer as necessidades dos consumidores, que vão ser divididas em necessidades básicas e secundárias. Dentro das básicas, nós vamos ter alimentação, habitação, vestuário, sobre a saúde, né? Os medicamentos. Nas secundárias, eu vou ter educação, transporte, comunicação, cultura, segurança, esporte, aí previdência, porque nós temos a previdência privada também, né? Não é só
a previdência governamental para as pessoas se aposentarem, tem a previdência privada também, e lazer, né? Todo mundo quer se divertir, quer ir no cinema, quer um parque, quer alguma coisa, então precisa de um dinheirinho também para isso. Então, o meu salário, ele vai, digamos, se dividir para eu gastar com essas necessidades aí, tá certo? Aí vem aquela questão, quanto mais eu ganho, mais essas necessidades, elas começam a se juntar, a se unir com o desejo. Como eu falei, se eu ganho pouco, eu tenho que gastar pouco com cada uma dessas coisas. Então, assim, eu vou tentar comprar uma casa pela Minha Casa Minha Vida para ficar mais barato, ou procurar uma casa de aluguel que seja barato, né? Vou consumir alimentos básicos para o meu dia a dia, para minha nutrição, tá? Mas se eu ganho muito, se eu já ganho dinheiro bastante, já é o suficiente para eu, digamos, esbanjar um pouquinho. Então eu vou me alimentar não só com as minhas necessidades básicas, o arroz, o feijão, a carne. Eu vou querer um arroz diferenciado, vou querer um arroz integral, vou querer uma carne, um filé, eu vou querer. Então, assim, já vou começar a colocar os meus desejos alinhados a essa necessidade. Vai depender do valor que eu tenho disposto para gastar, ok? Dentro do mercado de recursos, o que nós vamos ver no fluxo real? O mercado de recursos. Os principais fatores de produção são os recursos naturais, recursos humanos, capital, preciso de dinheiro, capacidade empresarial, eu preciso de espaço, eu preciso de saber quanto que cada empresa consegue produzir, tá? Capacidade tecnológica, quanto de ferramentas, equipamentos tecnológicos, engenharia eu posso obter, tá certo? Então, eu preciso observar o mercado de recursos para eu poder produzir de acordo com a necessidade do meu cliente. Então, eu preciso de recursos naturais. Lembrando que os recursos naturais, eles são limitados. Mas eu sou uma empresa que eu uso muito dos recursos naturais. O que eu posso fazer para que esses recursos naturais, eles sejam renováveis, né? Então, eu posso reflorestar, por exemplo, né? Eu posso tentar usar o mínimo possível e colocar um pouco mais de substâncias químicas. Enfim, ele tem que observar o que ele tem de recurso disponível para fabricar os produtos e prestação de serviços que atendam às necessidades dos consumidores, de acordo com o mercado de bens e serviços. Então, dentro do fluxo real é isso que acontece, eu preciso observar isso, tá bom? Na observação do fluxo monetário é que a gente vai falar sobre o dinheiro, tá certo? Então, o fluxo monetário, na visão do mercado de bens e serviços, as famílias, elas transferem parte da sua renda às empresas ao adquirirem seus produtos. Então, eu ganho salário, eu tenho outras fontes de renda além do salário e eu vou gastar esse salário, essas outras fontes de renda, comprando as minhas necessidades básicas, secundárias, né? Então, eu vou estar aí trabalhando o meu dinheiro no investimento dessas necessidades básicas e secundárias. O que eu vou comprar básico, o que eu vou comprar secundário, o tipo do produto, a qualidade do produto, o preço do produto, vai ser de acordo com o que eu ganho, tá? Então, de certa forma, embora eu ganhe pouco, ganhe muito, sempre parte dessa renda, ela vai voltar para as empresas, quando eu vou estar adquirindo os produtos ou os serviços dela, tá certo? Olhando para os mercados de recursos. Então, como é que eu consigo recursos? Como é que eu ganho dinheiro? Tá? De onde é que eu vou tirar dinheiro para gastar com os meus bens e serviços? Ok? As empresas, elas remuneram as famílias pelo uso dos seus recursos. Por meio de quê? De salários, juros, aluguéis, lucros, dividendos, tá? Se tiver dúvida em algum desses nomes, por favor, procura aí no dicionário ou no Google, que vocês vão ter detalhes maiores sobre cada um deles. O que é o salário, o que são os juros, o que são os aluguéis, tá bom? Mas são formas da gente ganhar dinheiro. Então, através do dinheiro que eu ganho, eu vou gastar de acordo com isso aí. Então, se eu tenho só o meu salário, eu não vou ter tanto dinheiro. Mas eu tenho um salário e eu tenho prédios que eu alugo, tenho apartamentos, kitnets que eu alugo. Então, eu tenho dinheiro dos aluguéis, dinheiro do meu salário, né? Então, eu tenho um pouco mais de dinheiro, já posso gastar de uma maneira diferente. Já posso, por exemplo, na educação, pagar uma escola particular para os meus filhos,
né? Então, tem todo um alinhamento, vamos dizer assim, tá certo? Entre o que se ganha e o que se gasta. Se eu gastar mais do que eu ganho, aí eu tô no vermelho sempre, né? Devendo o povo aí, o que a gente chama de veaco. Então, nós como bons administradores, a primeira coisa que nós temos que aprender é dominar os nossos próprios recursos financeiros, nossos, individuais, enquanto pessoas, para depois a gente observar justamente esse fluxo monetário das empresas, né? Como é que eu vou gastar o dinheiro da empresa? Ah, mas a empresa ela é minha, né? É da minha família. Ok, mas o dinheiro da empresa não é seu, o dinheiro da empresa é da empresa. Então eu tenho que saber administrar o que é seu, pessoal, o que que você tira como salário, mesmo você sendo dono da empresa, você tem que ter um prolabore, tem que ter um salário para você. E aí o restante é da empresa. Você entra na folha de pagamento normal como qualquer outro colaborador. Ah, o seu salário vai ser um pouco mais alto, você vai ter participação nos lucros, uma porcentagem, tá claro, porque você é dono. Mas eu não posso ir lá e meter a mão no caixa e tirar o dinheiro da empresa, certo? Então, eu tenho que aprender a ter essa visão agora, enquanto eu ainda estou aprendendo a lidar com dinheiro. Vocês, quem já trabalhou, trabalha, ou tem uma mesada aí que os pais pagam, vejam como vocês estão administrando o dinheiro de vocês. Quando começar o estágio, lá no próximo ano, vocês também vão ter que, né, se organizar com o recurso novo que vai entrar, para poder você fazer o seu estágio, né, tranquilo, conseguir comprar suas coisinhas referentes à sua educação, ao seu estágio, à sua formatura, né, quem for fazer a festa. Então, já começa a organizar a sua vida financeira, tá certo? Veja o que você ganha e com o que você gasta, ok? Então, a atividade que a gente vai olhar agora é a oferta. A oferta, dentro do mercado de bens e serviços, ela é ofertada pelas empresas. Já dentro dos mercados de consumo, é exercida pelas famílias, ok? A demanda ou procura é o contrário. Dentro do mercado de bens e serviços, ela é exercida pelas famílias. São as famílias que querem, são elas que procuram, elas que desejam consumir, tá? Então, a demanda ou procura é exercida pelas famílias. Em contrapartida, o mercado de recursos é exercido pelas empresas, porque são elas que vão produzir, tá certo? Então, a oferta é exercida pelas empresas porque são os produtos dela no mercado e quem vai comprar isso? As famílias. Mas quem disse quanto que deveria ser procurado, demandado? As famílias. Em contrapartida, quem vai colocar no mercado são as empresas, tá certo? Sempre vai ser uma via de mão dupla aí nesse caso. Quando uma oferta, a outra demanda e assim sucessivamente, ok? Mas aí eu tenho o que a gente chama de interação, tá certo? O que é a interação? Dentro do mercado de bens e serviços, essa interação ela vai surgir por meio dos preços dos produtos. Então, eu sei quanto que a demanda vale para aquela determinada oferta, por exemplo, o preço do produto, a oferta, produto, sei lá, fábrica, o produto é a pasta de dente, certo? Aí, qual é a minha demanda? Poxa, nós temos muitas famílias, cada família tem em média pelo menos 1 ou 2 filhos. Então, eu vou ter aí, digamos, sei lá, numa região, 50 famílias, um exemplo irrisório, tá? Umas 50 famílias. Mas essas 50 famílias, se eu multiplicar por indivíduo, então eu vou botar aí 3 em média, então eu vou ter 150, não é isso? Então, 50 famílias vezes 3 em médias, 3 vezes 50, 150, é isso? Acho que eu ainda sei multiplicar. Então, eu vou ter que ofertar em torno de 150 pastas de dente para aquela região, né? É o mínimo. Então, claro que eu vou ofertar um pouquinho mais para ter sempre em estoque um pouquinho, né? É o estoque de segurança. Então, eu vou observar qual é a minha demanda, qual é a minha oferta e qual é o preço que eu posso trabalhar nesse produto que as pessoas vão comprar. Porque não adianta, por exemplo, eu fabricar as 150 pastas de dente,
mas num preço muito alto, onde um terço dessas pessoas não vão poder comprar. Então, eu vou ter fabricado mais sem necessidade, porque as pessoas não vão comprar todos os meus produtos. Então, eu tenho que colocar o preço no meu produto dentro do mercado de uma forma que seja competitivo no mercado e que as pessoas possam procurar pelo meu produto, né? E elas tenham condições de comprar o meu produto. Então, a interação dentro do mercado de bens e serviços é a análise do preço do produto. E em contrapartida, lá no mercado de recursos, é o preço dos recursos, tá certo? Então, eu vou observar quanto, por exemplo, que eu estou gastando de mão de obra, de matéria-prima. São os custos da produção, são os custos da prestação desse serviço, tá certo? Então, quando eu tenho esses custos, eles, né, eu tenho que variar, não pode ser custo muito alto, porque se for um custo muito alto, isso vai afetar no preço final do meu produto. Então, eu tenho que manter o equilíbrio aí, a interação entre umas coisas e outras, ok? Então, preço de mão de obra, preço de matéria-prima. Então, vou tentar equilibrar para que esses preços eles não sejam muito altos, né? Eu não preciso gastar salários absurdos, comprar matérias-primas muito caras, né? Para poder tentar manter um equilíbrio de custo baixo para colocar o preço do meu produto competitivo no mercado, ok? Então, é o que a gente chama de interação. E isso aí é para vocês já tentarem analisar um pouco do que cada um faz, do que a empresa faz, do que as famílias fazem, de uma maneira um pouco mais linear, tá certo? Aí a perguntinha que eu tinha feito aí para as características era: o que reservar para as futuras gerações? Então, assim, eu tenho isso aqui como base, eu tenho o fluxo real, o fluxo monetário, eu tenho oferta, tenho demanda e tenho interação. Como que eu vou fazer, qual a estratégia, quais ações eu vou fazer para tentar equilibrar esse mercado? Para que o meu produto esteja no mercado de forma equilibrada, com preço competitivo, onde sempre vai existir uma demanda, onde as pessoas vão poder comprar isso, né? Então vem a questão dos empregos. Então, quando tem um índice alto de desemprego, isso afeta a economia, né? Então, afeta de que forma? Quando eu tenho realmente muitas pessoas empregadas, mas com salários baixos, então isso também afeta. Então, tudo, né, eu tenho que observar e ver como é que eles vão reagir dentro do mercado, dentro da economia, se de forma positiva ou negativa. Então, algumas coisas funcionam por um determinado período de tempo, mas outras não. Então, é tentar sempre estar em dinamicidade, com flexibilidade nas ações, para a gente tentar manter o máximo de equilíbrio possível do dinheiro, da economia, tá certo? Então, eu, né, tentando aí observar de uma forma geral essas características. E aí vem para um pontozinho um pouco mais complexo, tá? Vocês vão olhar e é muita setinha indo e voltando. Eu fiquei agora imaginando eu fazendo isso na lousa, né? Vocês tinham pirado, cortado minha cabeça fora. Mas tudo bem. Eu vou chamar isso aí sistema econômico de interação entre famílias, empresas e governo. Então, aqui eu já vou colocar o governo, tá? Eu acho que ficou disforme aí, mas eu acho que lá no slide original ele deve estar melhor, tá? Eu vou colocar o slide original também, além da videoaula. Então, o sistema econômico da interação entre famílias, empresas, governo, tá certo? E aí, no vários tipos de mercado, no mercado de produto, no mercado de recursos, no mercado financeiro e no mercado de capital externo. Esse eu já incluí quem? Uma peçazinha chave aí da interação, que é o governo. Tudo, gente, é controlado pelo governo. Isso é assim, básico. Entenda que em tudo nós temos que prestar conta com o governo, ok? Então, identifique aí os blocos das famílias e empresas, tá certo? Como é que cada um está representado, de acordo com a nossa apresentação anterior, tá bom? Vocês vão perceber que não há reserva de moeda, tá certo? Ou seja, poupança. E, portanto, tudo que é produzido, ele é consumido, ok? Então, eu vou pensar nessa ideia. Eu não tenho reserva nenhuma de poupança, a poupança tá lá, quietinha.
e tudo que é produzido ele é consumido, ok? Já o fluxo de renda, né, expandindo aí, introduz o consumo, ok? Então, eu vou ter o fluxo preto e o fluxo acho que laranja, né? Acho que meio laranja aí os fluxos, tá bom? Então, tentando mostrar de uma maneira simplificada o que seriam essas setinhas indo e voltando. Vamos começar aqui com o governo, tá certo? Já que o governo é a peça fundamental aí de todo esse processo, a primeira coisa que nós temos que entender, o governo, ele é quem dá subsídio, quem financia, tá certo? Todo esse processo de dinheiro dentro da nossa economia. E isso parte lá do mercado financeiro, que vai estar lá no cantinho, tá certo? No cantinho esquerdo aí, para quem está vendo. Então, eu vou ter lá no cantinho o mercado financeiro. Se a gente observar, as duas setinhas que chegam do governo para ele, um é financiamento, ó. Eu vou sair do mercado financeiro, ou seja, eu vou introduzir dinheiro para o governo. Em contrapartida, o governo ele tem que voltar para o mercado financeiro os juros desse financiamento, tá? Então, o financiamento é como se fosse um empréstimo, ok? Então, eu empresto $1 milhão para o governo, ou seja, o governo tira lá do mercado financeiro $1 milhão, mas ele não vai pagar esse $1 milhão de uma vez, tá? Ele vai voltar esse $1 milhão com juros. Então, eu posso ir pagando os juros até eu conseguir pagar o capital total. Como isso é um fluxo recorrente, circular, então eu só vou devolvendo os juros, ok? Ainda dentro do governo, olhando para o mercado de fatores, que vai estar na esquerda, o governo ele gasta com o mercado de fatores, ele coloca a gente para trabalhar, não é isso? E em contrapartida, ele compra esses fatores, ou seja, os serviços das pessoas. Mesma coisa para o mercado de bens e consumos que está do lado direito. Ele gasta comprando bens e consumos, tá certo? E em contrapartida, o mercado de bens e consumos, ele volta para o mercado em produtos, em bens e serviços, tá certo? Então, sempre um gasto, ele vai gerar uma despesa, mas ao mesmo tempo ele vai ganhar com esse gasto depois. Então, o governo sempre ele vai estar ganhando de todos os lados. Vejam que ele ganha de todos os mercados. Ele ganha das famílias tributos, veja a setinha preta descendo aí. Então, as famílias pagam impostos para o governo. As empresas, lá embaixo, subindo a setinha preta, tributos, também pagam impostos para o governo. Então, o governo está recebendo. O que ele tem que devolver para essas pessoas? O que ele tem que devolver para as famílias? Bens e serviços públicos. O que ele tem que devolver para as empresas? Bens e serviços públicos. O que são os bens e os serviços públicos? Segurança, saúde, educação, tá? Então, o transporte coletivo, infraestrutura, enfim, né? E N outros produtos e serviços que são administrados pela empresa pública, pelos governos, governo federal, governo estadual, governo municipal, ok? Então, a gente paga os impostos estaduais, municipais e federais. Esses impostos, eles têm que voltar para a gente em formas de educação, saúde, transporte, né, segurança, e aí sucessivamente, tá bom? Não vamos entrar no mérito aqui se isso volta ou não, ok? Eu tô falando que o fluxo é esse, é para ser assim. Como ele está voltando, aí é outros 500, né? Nós conseguimos observar facilmente que nem todos esses recursos eles voltam de maneira 100% para a gente, né? A educação deixa a desejar, a saúde deixa a desejar, a segurança então nem se fala. Então, mas tem policial, tem escola, tem hospital, então assim, o recurso tem, a oferta do produto e do serviço tem. Só não é de boa qualidade, mas está lá a oferta, está sendo ofertado, então está voltando, ok? Independente da qualidade, está voltando o produto, bem ou serviço público, que são pagos pelos nossos impostos, tá bom? Então, na parte do governo, tem essas entradas e essas saídas do fluxo de dinheiro. Das famílias, mesma coisa que a gente viu lá na primeira parte, né?
Então, ela vai interagir aí com o mercado financeiro. Por exemplo, ela pode pedir empréstimos, alguma coisa, enfim, tá bom? E ela vai ganhar salários, ela vai ganhar outras fontes de renda. Então, vai estar entrando. Em contrapartida, ela vai prestar serviço, né? As pessoas têm que trabalhar, então elas vão prestar serviços para o mercado de fatores e elas vão gastar as suas despesas lá no mercado de bens e consumo, tá? Então, as setinhas que saem aí das famílias, por exemplo, sai serviço para o mercado de fatores, do lado esquerdo, e sai despesas, ou seja, gastos que elas fazem com o mercado de bens e consumos. Então, elas ganharam dinheiro para gastar nisso aí. Então, ganha de um lado, gasta do outro, ok? E o governo, e as empresas da mesma forma, a interação que elas têm com os outros mercados. Então, o mercado de bens de capital, onde eu vou ter bens de dinheiro, são os bancos, vamos pensar assim, tá certo? Então, o mercado de bens de capital são os bancos, financeiras. Então, as empresas, elas têm um fluxo, né, de ganho e de gasto com esse tipo de mercado. Então, bens de capital, valor da produção. Então, vou observar quanto que eu gasto e quanto que eu ganho. Ela vai interagir também com o mercado de bens de capital, no outro lado, que vai fazer relação, no caso, com as famílias. Então, são as ações que eu compro de outras empresas, ações que eu compro do próprio banco, né? Capitalização. Então, assim, é mais a fonte de dinheiro exato, sem pensar muito na parte de produção. Esse outro primeiro de bens de capital é parte de produção, que vai vir dos fatores de produção. E o outro que vai vir dos fatores de bens de consumo é o que eu consigo comprar, o que eu consigo manter do meu dinheiro em caixa, de investimentos, ok? E tudo isso vai gerar o que no final? Aí lá embaixo tem o nomezinho lucro, tá certo? Então, o lucro é um reinvestimento. Então, eu ganho esse dinheiro, mas é bom que esse dinheiro não fique parado. Eu posso justamente pegar esse dinheiro de lucro e comprar capitalização de empresas, comprar ações, né? Ou colocar ele em títulos de capitalização que rendam mensalmente. Eu preciso dar, digamos assim, um movimento para esse lucro, para ele não ficar parado. Dinheiro parado não dá certo, tá certo? O dinheiro tem que estar rendendo. Então, põe na poupança, se for o caso. O importante é ele estar com esse fluxo. E as empresas, elas têm o fluxo com o mercado financeiro. Eu peço financiamento, eu pago juros para eles, tá certo? Então, sempre nessa troca, como o governo pega financiamento, paga juros. As empresas pegam financiamento, paga juros. As famílias do mesmo jeito, pegam financiamento, paga juros. E assim, o dinheiro vai sempre estar circulando entre essas três esferas: famílias, governos e empresa. E o governo centralizado dentro de todo esse processo. Nas extremidades, vocês vão ver os nomes exterior, tá certo? Quando eu tenho um mercado de fatores e eu tenho a ligação com eles para o exterior, eu estou falando aí do intercâmbio de serviços. Então, quando eu contrato serviços de fora, quando eu contrato ou eu mando pessoas para trabalhar fora, eu posso mandar pessoas para trabalhar fora na minha empresa, ou eu posso contratar, né, mão de obra do exterior, de outros estados, de outros países, tá certo? E lá do outro lado, o mercado de bens e consumo, quando eu falo que ele tem relação com o mercado exterior, eu estou falando da importação e exportação dos produtos, ok? Então, no lado direito é o intercâmbio de serviços, ou seja, contratação de mão de obra, vamos dizer assim. E quando eu falo de mercado de bens e consumo, a interação dele com o mercado exterior é a importação ou a exportação do meu produto. Importar, comprar produtos de fora; exportar, vender o meu produto para fora, ok? Então, embora pareça aí um emaranhado de coisas complicadas, não é, tá certo? Então, o que vai ter uma interação maior, digamos assim, vai ser o governo e as empresas, que elas vão lidar aí com vários tipos de mercados, né? Então, quando ela está trabalhando aí com esses vários tipos de mercado, aí
eles têm um fluxo um pouco mais intenso. Mas é sempre assim, eu estou gastando com esse mercado, mas também estou ganhando desse mercado, tá? Então, o equilíbrio é tentar gastar menos e ganhar mais de qualquer um que seja desses mercados. E as famílias, da mesma forma, com o mesmo pensamento, embora o fluxo dela seja menor, mas ela tem que pensar da mesma forma, tá certo? Eu tenho que ganhar mais dinheiro e gastar menos dinheiro. Então, eu tenho que pagar menos impostos, então vou comprar produtos que tenham impostos mais baratos. Se eu, por exemplo, se eu compro produtos importados, eu vou gastar de imposto um absurdo de dinheiro. Então, em vez de eu comprar um perfume lá, um Calvin Klein da vida, eu posso comprar um Boticário, né? Ah, não faz o mesmo efeito? Faz, meu povo, vai tudo ficar cheiroso, né? E vou pagar menos imposto no do Boticário do que no Calvin Klein lá da vida, tá? Então, são escolhas. A principal arma aqui desse esquema, as escolhas, as boas escolhas de como gastar o dinheiro e as maneiras, claro, que eu posso trabalhar para ganhar um fluxo maior financeiro, digamos assim. E aí, trabalhar com esses variados tipos de mercados aí, que são os mercados mais básicos, para o dinheiro circular de forma equilibrada, tá certo? Entre as 3 esferas aí são as principais pessoinhas, né? Como estava lá naquele primeiro esqueminha que eu fiz na mão ainda, tirei a fotinha e mandei para vocês, onde eu tinha os agentes, né, da economia. Então, os meus agentes, família, governo e a empresa, e a interação entre eles, monetariamente, ela vai fluir praticamente dessa forma, tá? Então, é um pouco complexo aí as setinhas indo e voltando, mas é um fluxo, de certa forma, muito simplificado da gente entender, tá bom? Então, para a gente poder fixar os conhecimentos, eu quero que vocês façam a resolução dessas 5 questões. Vocês terão aí até o dia 30 para estarem postando aí de volta essas respostinhas, tá certo? Ou, no caso, né, se a gente for estender o prazo, que até então a gente volta a ter aula dia 4, não é isso? Então, se caso for estender o prazo, aí eu dou uma nova data para vocês postarem a atividade. Faço isso com a prévia, mas já vão fazendo, né? E para ser postada aí até o dia 30, tá bom? Então, fica aí as 5 questões que vão falar um pouquinho sobre o que a gente viu aqui na aula de hoje. Façam pesquisas além, tá certo? Vejam vídeo aulas, procurem algum livro, enfim, algum material que eles possam aprofundar essa questão do fluxo para vocês. E dúvidas a gente vê no WhatsApp dentro do nosso horário de aula, tá? De 8, no caso, às 17, que é o meu horário. Faz a perguntinha, marca eu lá, que quando eu ver já vou tentar responder o máximo que eu puder. Não façam no privado, por favor. É eu falando e vocês fazendo. Então, realmente vamos nos restringir aos nossos meios, tá bom? Que é para eu poder conseguir comprovar essa aula e a gente não precisar repor ela lá na frente. Deixa pra gente ter aulas presenciais com as partes mais difíceis, digamos assim, né? A parte de matemática, a parte que precisa um pouco mais de atenção. Essas conceituais dá pra gente fazer de forma mais branda, acredito. Ok? Então, se tem dúvida, vê de novo o vídeo, tô aqui disponível. Espero que todos estejam bem, estejam em casa. Eu sei que deve estar entediante, mas é para uma boa causa, gente. É para nossa saúde e para a saúde do próximo, não é assim? Então, um beijão, até a próxima.